que esse decidido é o seguinte: vamos imaginar que a gente tem aqui uma relação de indicadores. Esses indicadores aqui são alterados em períodos não necessariamente iguais. Então, eles são alterados esporadicamente. Por exemplo, no dia 5/5, esse indicador share era 98. No dia 14/9 de 2021, era 93. E aí você vai vendo que ele altera esse processo. Acontece que dentro do modelo de dados, eu preciso saber qual é o valor do indicador, a última data do valor do indicador em determinado contexto. Por exemplo, se eu coloco aqui a data 29/6 de 2023, qual foi a última vez que esse indicador foi preenchido? Então, se a gente pega aqui, ó, 29/6 de 2023, a gente sabe aqui, ó, que a última vez foi 96. Então, o valor do indicador share nessa data aqui é de 96, porque a última atualização dele foi de 96. E aí a gente pode escolher de várias datas diferentes. Se eu, por acaso, seleciono um período, eu boto aqui 2024/02. Esse período aqui refere-se ao mês de fevereiro todo. Então, eu vou pegar a data de referência, a última data do mês. Se eu quiser incluir a data, as alterações dentro do mês como indicador. Se não, eu vou pegar a menor data, que aí seria 1 de fevereiro, e descobrir quais são as últimas datas antes dessa atualização. Nesse caso aqui, se eu quiser incluir a própria data aqui, não incluir a data porque já está dentro de janeiro. Então, se eu botar aqui o exemplo de janeiro, bom, se eu quiser incluir o próprio mês de janeiro, o valor seria 91. Caso eu não queira incluir o mês de janeiro, então o valor seria 96 nessa data aqui, tá bom? Eu fiz alguns cheques aqui para a gente poder checar no final como é que faria o resultado desses itens em cada período aqui para a gente ter dentro do BI. Então, eu vou lá para o Power BI, já possuo essa tabela aqui, ó, dentro do meu modelo de dados. Também possuo uma tabela chamada BIM Calendário, que a gente vai precisar utilizá-la, porque ela está relacionada com a tabela fato, diretamente com a coluna data aqui. Todo modelo de dados que se preze precisa ter uma tabela calendário correta. A gente já tem outro vídeo aqui mostrando como criar essa tabela calendário de forma automática com uma função N, tá bom? Então, vou voltar lá para lá. Vou trazer para cá uma matriz. Vou trazer o período, a coluna período e a coluna data. Que aí, opa, a coluna data fica abaixo de linhas. E a gente consegue ter aqui, ó, as datas corretas. Bom, vamos lá criar a medida para trazer essas informações para cada data. Primeiro ponto que eu preciso criar nessa medida é identificar qual é a data do meu contexto, porque cada situação aqui é um contexto diferente. Nesse contexto aqui, 2021/06, ele está trazendo todas as datas do período de junho de 2021. Ou seja, as datas do contexto aí é do dia 1 de junho até o dia 30 de junho de 2021. Se eu seleciono uma data específica no mês de junho, como por exemplo 13 de junho de 2021, então ele vai trazer exatamente 13 de junho de 2021 como data do contexto. Então aqui, na minha primeira variável, eu vou querer saber qual é o last date. E para retornar essas datas, já tendo uma tabela calendário, eu vou usar aqui o last date, em calendário, data. Porque aí o contexto de cada item já vai estar aqui, a gente vai ter a última data de cada contexto dos itens, tá bom? Vou dar um retorno aqui para a gente ver o resultado. Illustrate. Vou trazer a medida para cá. E aí a gente já tem essa situação. Veja que aqui, ó, no mês, desse ponto, a última data é o mês 6, porém, se eu abrir aqui, ó, eu já tenho datas diferentes. Para cada item, a própria data é a sua data de contexto. Tá bom? Beleza. Agora que eu tenho a data de contexto, eu preciso retornar dessa tabela aqui todos os itens que têm a data menor ou igual à data do contexto. Eu estou utilizando o last date porque eu estou considerando a última data do meu contexto. Se por acaso nesse 2021/06, a última seria dia 30. Mas, se eu quiser considerar a menor data, ou seja, pegar todas as datas anteriores ao contexto que eu estou, em vez de botar last date, eu iria botar first date, que ele retornaria a primeira data, que eu tinha botado, primeira data de cada contexto. Você fechou? Eu esqueci de botar aqui, ó, a variável, né? Que eu comecei a escrever a variável e ela acabou aparecendo. Tá aqui. Feito. Ok.
Então, aqui ela estaria a primeira data, mas nesse caso ele vai trabalhar com last date. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer agora, vou filtrar essa tabela para eu trazer a informação, todas as datas menores do que a data que eu quero, menor ou igual a data que eu tenho como referência. Vou ver, filter, vou botar aqui, ó, filter, tabela fato, onde, onde na tabela fato a coluna dataref é menor ou igual a variável que criei, veio last date. Pronto. Aí ele vai trazer exatamente essa tabela. Aqui, se eu retornar o vfilter para essa função, ele vai acabar em trazer um erro. Por quê? Porque essa tabela aqui, ela refere-se a uma... Esse resultado aqui refere-se a uma tabela. E aí não é permitido trazer uma tabela aqui. Então, eu vou pegar essa consulta aqui, vou lá no DAX Studio, e eu já montei aqui, ó, uma situação para a gente poder fazer esse exemplo. Pronto. Lamborghini, ó, direito, acesso, pronto. Aqui está aqui a tabela, toda a tabela é lá da tabela fato. Ele nos traz tudo, mesmo informando aqui o last date. Mas como não existe nenhum contexto de filtro aqui aplicado, então ele não consigo demonstrar como seria o relatório. Então, eu vou criar aqui, simular um contexto de filtro. Vou simular aqui lá no relatório, a gente selecionou, aqui, selecionou a informação período, o período 2024, 2023, barra, ó, aqui. Agora estou simulando o filtro lá do relatório. Quando eu executar aqui, veja que aqui ele não trouxe nenhum valor. O que ele está fazendo aqui? Ó? Na primeira variável, ele quer retornar a última data do contexto. Como eu selecionei 23 do 11, então ele pegou desde o dia 1 do 11 até o dia 30, até a data 30 do 11 de 2023. E retornou a última data, que qual é? Seria a data 30 do 11, beleza? Ele retorna para cá. Só que essa variável, ela também está sendo aplicada um filtro, que ele pega esse filtro, aplica na tabela fato, para depois ele aplicar a alteração, aplicar esse outro filtro aqui. Então, para ele poder receber esse filtro, ele não pode receber o filtro externo, que é o que está acontecendo aqui, que é o que ocorre nos relatórios. Quando a gente cria uma tabela e cria um filtro, uma segmentação de dados, e seleciona na segmentação de dados, a gente filtra a tabela ou visual com base nesses filtros externos, e é o que está ocorrendo aqui. Então, para eu evitar que esse filtro externo aqui aplique esse filtro aqui dentro do filter, eu tenho que escolher o All. O All vai remover todos os filtros externos da tabela. Porém, a tabela fato ela pode ter outros tipos de filtros, como vendedor, loja, país, funcionário, centro de custo, seja o que for. Então, eu não posso remover todos os filtros, senão esses outros filtros vão ser perdidos. Então, eu vou aplicar o filtro, remover o filtro apenas na coluna Data Ref, que é a coluna que está relacionada com a tabela calendário. E aí, quando eu clicar em executar, agora ele só traz todos os valores que estão abaixo do dia 31 de novembro de 2023, que é o que aparece aqui. Se eu alterar esse daqui para mês 03, logo, o último dia é 31 de fevereiro, de março de 2023. E aí, esse data aqui vai ser cortado, esse item aqui. Pronto, ele já não aparece. Agora eu tenho a relação de datas que está disponível na tabela fato. Eu só preciso retornar a minha data máxima para eu poder usar essa data máxima e identificar o valor que vai ser trabalhado. Eu vou continuar aqui a medida. Aqui, voltando para o BI. Então aqui, eu já sei agora que já tenho tabela all para remover esse filtro. E eu vou retornar agora uma nova variável, botando no max, para me retornar max x. E nesse max x eu vou precisar passar uma tabela. A tabela vai ser vfilter. E qual é a coluna dessa tabela vfilter que eu quero o máximo? É a coluna dataref. Fecho max, deixa eu botar aqui para ganhar espaço no DCE, no zoom. Fecho aqui. E aí, esse Vmax, você retorna para cá e aplicar. E agora já sei qual é a última data com base em cada contexto.
Veja que aqui, ó, dia 21/5 é o próprio 5. No dia aqui, ó, continua dia 5. Já em setembro, ó, é 14/9. Se eu, por acaso, abrir aqui data, veja que no dia 13 é 5, a última data, e no dia 14 é 9, no dia 14 de 9, o valor da outra data já que vai ser retornada, porque foi nesse dia que houve a separação, a atualização do indicador. Pronto. Tendo a data aqui agora, a gente pode botar lá para medida e realizar um calculate aqui. Tá? Ver, calc. Eu vou usar um calculate. O calculate vai fazer o seguinte: eu quero que retorne o valor daquela coluna de indicador, que é o valor, a coluna valor da tabela fato. Mas aí, como eu não posso simplesmente selecionar a coluna tabela fato, ok, ele nem deixa eu escolher aqui, ó, tabela fato, a coluna, eu preciso retornar uma função que identifique apenas aquele valor que está sendo selecionado. E eu vou usar a função select value, pois se houver apenas um valor selecionado, ele vai trazer esse valor. Caso contrário, ele vai retornar o valor vazio. Então, eu vou aqui, ó, tabela fato, coluna valor. Fecho esse item aqui, tabela fato. E aí eu vou aplicar um filtro. O filtro que eu vou aplicar é a data específica. Então, independente da coluna, do local que eu vou selecionar, eu vou fazer um filtro na tabela de calendário, em calendário, certo? E na coluna de em calendário, data, ela vai ser igual à medida Vmax. Fecha o filter. Opa, esqueci de fechar aqui. Fecha o calculate. Pega o VCalc, retorna para cá. E aí, ó, veja que ele retorna aqui para mim apenas as datas que foram atualizadas. Eu não quero isso, eu quero saber, por exemplo, no dia 20/12, qual é o valor do indicador. Então, para isso ser resolvido, lá na medida, eu preciso remover o filtro que está sendo aplicado dentro de DIN calendário. Porque quando ele chega aqui, ó, nesse período, ele chega em DIN calendário e aplica o filtro. Quando chega nesse período, ele pega o PIN de calendário e aplica esse filtro. Eu preciso tirar esse filtro aqui. Então, eu vou colocar o all para remover todos os filtros. E aí, nesse caso, eu já posso usar o all em DIN calendário, porque é na própria dimensão que eu quero remover o filtro. Enter. E agora, eu tenho já o valor aqui, ó, o indicador mês a mês, período a período. Se eu chegar aqui, ó, no dia 23, no mês 9 do 21, a gente vai ter aqui, ó, 98, 98, 98. E quando chega no dia 14, ele já está com outro valor, porque no dia 14 houve atualização nesses valores. Beleza? Eu vou fazer um outro vídeo para mostrar como retornar esses valores utilizando a linguagem M. A parte ruim dessa parte da linguagem M é que ele vai trazer uma quantidade de registros dia a dia, igual a gente vê aqui, dentro do nosso modelo de dados. Porém, algumas vezes é necessário que a gente tenha realmente esse registro para a gente comparar em alguns tipos de cálculo. Beleza?